no capítulo 4. 1 Samuel, no capítulo 4. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do Indiana Jones e a Arca. Eu não sei qual que é o nome, não lembro do nome. E a Arca da Aliança, né? Indiana Jones e a Arca da Aliança. E a Arca Perdida? Pois é, em busca da... Olha lá, já apareceu o terceiro título lá. Eu nem no primeiro eu não estou ainda. Então, assim, a gente vê que foi um filme diferente, né? Vocês viram lá o poder da arca, quando ela foi aberta, as pessoas morriam, né? Estranhamente morriam. Realmente havia um poder sobrenatural sobre a arca. Mas vocês vão ver uma coisa interessante aqui, que essa aqui é uma história também da arca de Deus, quando o povo de Deus sempre caía em pecado e se esquecia de Deus, havia guerra. Sempre viam as nações inimigas e declaravam guerra ao povo de Israel. Mas às vezes o povo de Israel não conseguia perceber o porquê daquilo. Aqui, por exemplo, em 1 Samuel é um exemplo disso. 1 Samuel, capítulo 4, a partir dos primeiros versos aqui, ó. Samuel, capítulo 4, verso 1. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelo privilégio de abrir Tua palavra, Senhor. O Senhor nos purifique, nos santifique, perdoa os nossos pecados e nos prepare, nos concedendo o Teu Espírito Santo para compreender Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Primeira pergunta, veio a palavra de Samuel a todo Israel? Isso aqui é meio estranho, sou estranho. Porque sempre que o povo de Israel, eles se aprontavam para a batalha, e veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saía corajoso e confiante. Mas Samuel era um profeta de Deus, e o povo de Israel confiava na palavra de Samuel. E eles saíram à batalha. Se dispuseram à batalha. No verso 2 diz assim, eles dispuseram-se e os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Pergunta importante. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? O que nós fizemos de errado? Lá atrás, no capítulo 2, diz que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, esses homens eram homens terríveis. Eles eram sacerdotes no templo de Deus, e eles pegavam a oferta principal e eles comiam a oferta principal que era dedicada a Deus. E aí o povo de Israel resolveu não mandar mais a oferta do Senhor para o templo. E você, o que você faria? Sabendo que o pastor está roubando o dízimo ali, você não enviaria ali o seu dízimo, mas você estaria pecando, e o povo de Israel estava pecando porque não estava mandando a parte de Deus, devolvendo a parte de Deus. E nisso Deus agora faz com que o povo de Israel perca e morram 4.000 pessoas. Isso aqui é muito importante, é uma grande lição para nós. Os versos seguintes diz assim, o verso 4, desculpem. Nós estamos no 3, desculpa, vamos voltar mais um pouquinho. Voltando o povo real, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. A pergunta é, o Salmo 91 pode nos livrar das mãos do inimigo? A Bíblia pode nos livrar da mão do inimigo? A Bíblia pode mudar a nossa sorte? As coisas santas e sagradas, elas podem mudar a nossa sorte? O que Deus espera de nós? Os versos seguintes
Nós vamos continuar aqui, ó. O verso 4, mandou, pois, olha só, mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Os versos seguintes diz assim, o verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Vocês imaginam, alguém aqui já foi no estádio de futebol? Quando eu era mais novo, eu tinha uns 15, 16 anos, eu estava na casa do meu tio, e meu tio falou assim, nós vamos lá no Mineirão assistir o jogo do Cruzeiro, você quer ir? Aí eu falei assim, mas eu não trouxe dinheiro não, tio. Ele falou, não, eu pago para você. Vai eu e o Jeremias, seu primo, a gente vai aí, a gente leva. Eu falei, que legal, então eu vou. Fui junto com eles lá no Mineirão. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Você ouvir 30 mil pessoas gritando a mesma coisa, você fica tão empolgado com aquele negócio. Mas dá tanta vontade de você gritar também. 30 mil pessoas. Vocês imaginam o povo de Israel gritando ao mesmo tempo. Se alguém já viu aqui, eu não sei, alguém já viu aqui, já teve assim na escola, assim, campeonatos assim, escolares, às vezes campeonato da roça, do interior, junta aquela turma em volta gritando, você fica empolgado, não fica, Ronilson? Você fica empolgado ali, a gente fica empolgado. E o povo de Israel gritava, e a terra ressoou, diz que a terra ressoou. Eu imagino que era mais de 30 mil do povo de Israel que estava ali, e eles deram gritos ali, brados, e a terra ressoou. Os filisteus tremeram. Quem não treme? Dentro de um estádio, eu não sei quantos aqui já foram lá no campo do Corinthians, lá, diz que quando a torcida do Corinthians grita que o adversário, o time adversário, a torcida adversária treme de medo, que é uma coisa espantosa. Mas dentro daquele estádio, aquele monte de pessoas gritando uma coisa só, assusta, irmãos. E o povo ficou assustado. Os filisteus ficaram com medo. E os comandantes deles falaram assim, não, sejam valorosos e firmes, sejam homens, sejam valentes. Vamos ver aqui o verso 6. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus, disseram, os deuses vieram ao arraial, e disseram mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, o verso 8, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriam aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos Israel 30 mil homens. Tinham morrido 4 mil, agora morreram mais 30 mil, 34 mil. Eu acredito que tinha muito mais gente ali gritando, quando chegou a Arca da Aliança. E se você já viu esse filme do Indiana Jones, você sabe o poder que tinha a arca. Quando foi aberta a arca ali no filme, foi só morrendo gente em volta. E vocês vão ver que coisa interessante. Agora chega o recado lá para Eli. Eli estava lá na terra, na sua terra, chegou o recado para ele. Eli, seus 2 filhos morreram. Ele já esperava isso, irmãos. Ele sabia que seus filhos estavam em pecado. Ele simplesmente rasgou seus vestes em tristeza e jogou terra sobre a cabeça. Eli já era um homem velho, 98 anos de idade. Quando chega o recado que a arca de Deus foi tomada, isso para Eli foi terrível. Ele estava sentado numa cadeira, ele caiu de costas, ele caiu para trás e ele morreu. Quebrou o pescoço e morreu. Ele era um sacerdote que cuidava das coisas sagradas de Deus. E para ele aquilo ali era uma profanação tremenda.
e uma grande perda para o povo de Deus. A arca de Deus foi tomada. Nós vamos ver o que aconteceu logo em seguida. Eu vou pular aqui para o capítulo 5, a partir dos primeiros versos. Os filisteus tomaram a arca de Deus, verso 1 de 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer. De Ebenezer a Asdod. Ebenezer, o que significa? Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem uma música do Luiz Cláudio, que ela tem esse título, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. E Ebenezer significa isso. A arca de Deus, então, foi tomada lá em Ebenezer, e ela foi levada para a terra dos filisteus. No verso seguinte, diz assim, levantando-se, porém, olha só, eles colocaram a arca de Deus junto a Dagon. Eu imagino assim, que aqui estava Dagon, e eles colocaram a arca aqui, bem juntinho aqui, porque era um troféu para eles. Esse aqui são os deuses de Israel. Colocou bem no pé de Dagon ali. Era um presente para Dagon. No dia seguinte, vocês vão ver o que aconteceu. Lembrando, o povo de Israel havia sido derrotado. Morreram 34 mil pessoas de Israel. Mas agora só a arca sozinha começa a mostrar quem era Deus de verdade. Olha só, nós vamos continuar lendo aqui. O verso 3 do capítulo 5 diz assim, levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e puseram no seu lugar. Colocaram ele no lugar. O que aconteceu com Dagon? Apenas ele tinha caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Vocês imaginam um homem diante de Deus, ele se prostra, né? Com o rosto em terra. E aqui está a presença de Deus, um homem faz assim. O deus Dagon havia caído e ficado nessa posição diante da arca de Deus. Esse foi o primeiro dia. Eles pegaram, acharam estranho primeiro, caiu um deus daquele tamanho, pegaram ele de volta e colocaram ele no lugar. Vamos ver o que aconteceu no dia seguinte? Vamos lá. O verso 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, tal pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, e ficara apenas o tronco, a cabeça e as mãos cortadas. Ele agora cai, a cabeça fica separada e as mãos também separadas, diante da arca de Deus. O verso seguinte diz assim, por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo, não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. O verso 6, porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod, que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Aqui, logo em seguida, vocês vão ver que eles resolvem pegar a arca de Deus e colocar ela para ela voltar para a terra de Israel. O que praga é essa que aconteceu com eles e que tumores são esses? Logo em seguida, eles mandam confeccionar 7 ratos e 7 tumores. Esses tumores eram hemorroidas, tá bom? Hemorroidas. As traduções originais dizem que eram hemorroidas que deu neles. O povo todo gritando de dor. Não sei se você já teve hemorroida, mas deve ser uma coisa terrível. Eu nunca tive não, graças a Deus.
Mas diz que é horrível. Você não consegue sentar, você não consegue deitar, é dor constantemente. E eles todos foram assolados com isso, e mais as pragas de ratos ainda. E eles falaram assim, isso são os deuses de Israel que estão fazendo conosco. Vamos pegar essa arca e colocá-la de volta. E eles resolveram pegar uma carroça novinha, pegaram uma vaca que nunca tinha puxado uma carroça. E eles falaram assim, nós vamos colocar essa vaca nessa carroça, colocar a arca de Deus, do Deus de Israel nessa carroça. Se a arca de Deus voltar pelo caminho de Israel, nós saberemos que é o Deus de Israel que fez todas essas coisas. E mais um detalhe, essas vacas têm que ter bezerros novinhos e nunca ter puxado uma carroça. Portanto, ninguém vai estar puxando essa carroça e nem ensinando para as vacas o caminho. Se elas resolverem voltar, é um milagre. Então, nós saberemos que é o Deus de Israel. E eles fizeram assim, pegaram a arca, colocaram na carroça, colocaram a vaca novinha lá, que tinha bezerros novos, tinha acabado de ter bezerro. E uma vaca com bezerro, ela vai correr para o lado dos bezerros, tá bom, gente? E eles pensavam assim, vamos ver, se for Deus, a vaca vai voltar pelo caminho dela, se não for, a vaca vai correr para os bezerros. E eles deixaram lá. E eles ficaram observando. As vacas começaram a caminhar com a arca, lentamente, foram carregando a arca, levando ela, e eles seguiram a carroça por onde ela voltava e chegaram até no alto do morro, ficaram observando. A carroça chegou no meio do arraial do povo de Israel e parou ali. Ela estacionou justamente no arraial do povo de Israel. E eles disseram assim, agora nós sabemos que é o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? O povo filisteu entendeu e não colocaram a mão na arca de Deus. Eu não sei se vocês repararam aqui, se fosse eu tinha aberto aquela arca para ver o que tinha dentro. Eu tinha aberto. Eu ia abrir. Eu ia ficar todo curioso. O que será que tem aí dentro? Eles respeitaram, pegaram e colocaram na frente do dragão, mas não abriram. Colocaram ali e mandaram de volta. Olha só, nós vamos ler agora os versos seguintes. Nós vamos ler os versos seguintes. O capítulo 6, o verso 1 diz assim, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Quantos meses? 7 meses. Nesses 7 meses... Parece que Deus gosta de 7, né? 7 meses ficou lá na terra dos filisteus. E durante 7 meses aconteceram pragas e tumores neles. E eles descobriram que a arca estava no lugar errado. 7 meses. Demorou para eles aprender. Mas eles aprenderam. Principalmente quando a arca voltou pelo caminho e parou no arraial do povo de Israel. Aí eles aprenderam. É a mão de Deus, há um Deus poderoso no céu. E o nosso Deus não pode com o Deus de Israel. Ele caiu e quebrou o pescoço e quebrou as mãos. E parou de bruço da arca do Deus de Israel. Eles entenderam isso. No verso 2 do capítulo 6 diz assim. Eu quero só ler essa parte aqui. Eles tinham chamado os sacerdotes adivinhadores para perguntar o que eles fariam e tal. E esses sacerdotes falaram assim, vamos dar um presente, vamos colocar um presente na arca ali, junto da arca, do lado da arca, para voltar com a arca. Não vamos mandar ela assim vazia, não. Irmãos, o povo estava entendendo, os filisteus estavam entendendo. Vamos mandar uma oferta. Isso aqui é muito bom a gente ver, que Deus às vezes não precisa de nós para Ele agir. Para Ele chegar no coração das pessoas, basta Deus querer chegar no coração das pessoas. Isso aqui é muito importante. Deus consegue alcançar as pessoas. Eu estava lendo lá numa pregação que a gente estava fazendo na semana passada, uma experiência bonita. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue, ficou 12 anos com fluxo de sangue, depois conseguiu tocar nas vestes de Jesus? Ela jamais conseguiria chegar até em Jesus, vocês sabiam disso? Aquela multidão nunca deixou ela passar. A multidão não poderia ter deixado a mulher passar,
Por duas razões. Primeiro, que ela era mais fraca do que os homens fortes que estavam levando os parentes para ser curados. Segundo, ela era uma mulher considerada imunda. Se ela tocasse alguém ali dos homens, ela era morta na hora. Eles matavam ela. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus se aproximou o máximo possível, está no livro Desejar Todas as Nações. Jesus se aproximou o máximo possível da mulher, mas de maneira que ela não percebesse que ele queria chegar perto dela. Esse é o nosso Deus. Chegou bem pertinho dela, passou perto dela, de maneira que ela olhou e falou, ela recobrou a vontade, ele está aqui pertinho, agora eu vou levar e encostar a mão nele. Jesus é maravilhoso. E logo em seguida, Jesus parou e não ficou assim perguntando, quem tocou em mim? Jesus olhou para ela, ele fitou nela os olhos e perguntou para ela, quem tocou em mim? Jesus sabia quem tinha tocado nele. Ele queria ouvir dela e ouvir a história dela. Então Deus sempre procura nos mostrar e nos alcançar de alguma forma, e alcançou os filisteus. Isso aqui é muito bonito. Pelo menos eles reconheceram que era Deus. Olha só, os versos seguintes diz assim, o verso 6, porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração, porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram, agora, pois, fazei um carro novo e tal, olha o conselho dos sacerdotes dos filisteus, eles entenderam. Assim, olha só, os versos 10 em diante. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas. Aqui vem explicando, aqui a partir do verso 10. Aqui no verso 18, eles colocaram os presentes de Deus ali em volta da arca na carroça e mandaram de volta. Os versos 19 em diante, diz que a arca do Senhor chegou até no arraial do povo de Deus. Chegou ali. Colocaram sobre uma grande pedra. Puseram a arca do Senhor ali sobre a grande pedra. Feriu-os. Sabe o que os homens de Bet-Semes fizeram? O que o povo filisteu não fez? Abrir a arca, porque era um objeto sagrado. Agora chega na cidade de Bet-Semes, no povo de Deus, o povo de Deus faz o quê? Abre a arca. Eu estou falando para vocês que eu ia abrir a arca para ver o que tinha dentro. Eu ia abrir. A gente esquece rápido o que as coisas são. Vocês lembram que a arca de Deus, quando estava chegando lá em Canaã, atravessando o rio Jordão, a carroça que lá ia com a arca, bateu numa pedra, balançou e a arca ia cair no chão. Uzá, que era um dos sacerdotes, estava ali, dos levitas, ele correu e pôs a mão para segurar a arca para ela não cair. Ele não abriu não, ele ia só segurar para ela não cair. Fulminou na hora, ele queimou, Deus destruiu na hora. Morreu na hora. Deus é mau? Não. Aquele homem vai ter salvação? Claro que vai. Claro que vai, porque Deus é misericordioso. Mas tem consequência. A maior boa vontade, irmãos. Mas Deus mostra que há consequência para a desobediência. Deus tinha dito que só os sacerdotes estariam aptos a colocar a mão nos varais da arca. Mas a arca ia cair, eu tenho que segurar, ué. Eu preciso segurar a peteca, senão ela vai cair. Eu preciso fazer isso aqui, senão Deus não precisa da nossa ajuda não, irmãos. Deus é poderoso suficientemente para guardar as suas coisas santas e sagradas. Deus não precisa de uma mãozinha. Não precisa. O que aconteceu com Uzá foi mostrando assim, eu não preciso da sua mãozinha para manter as minhas coisas. Eu tenho poder suficiente para eu mesmo manter. Os filisteus entenderam, mas o povo de Israel não entendeu. Vai lá e, curiosamente, abre a arca. Todo mundo que estava em volta morreu. 70 homens estavam em volta ali, curiosos, querendo saber, morreram. Devia morrer só o homem que abriu a arca, né? Puxa vida só. Porque o resto tudo morreu que estava em volta. Os curiosos todos pagam pelo pecado do pecador, que caça a confusão, irmãos. Todo mundo que está ali, intencionado, uns ali ficou assim, ficou na esquina, deixa eu ver, eu também estou curioso, eu não vou mexer não, viu? Mas eu quero ver, eu vou só ficar daqui. Irmãos, todo mundo paga,
Não existe esse inocente que está ali escondidinho, querendo ver. Todo mundo pagou, 70 pessoas. Todo mundo envolvido. O povo filisteu entendeu e o povo de Deus não entendeu o que era sagrado e santo. E isso não é diferente hoje, a mesma coisa está acontecendo hoje. Mesma coisa. As histórias do passado, elas servem para nós como uma lição, para nós que acompanhamos os últimos dias da volta do Senhor. E às vezes nós precisamos aprender isso aqui. Eles não entenderam, abriram a arca do Senhor, morreram 70 pessoas. Imediatamente o povo de Israel falou: chamem logo os levitas. Só eles podem cuidar da arca. Entenderam agora, depois de morrer. O povo só entende depois da tragédia. Às vezes as pessoas falam assim: não fica aí não, porque aí é perigoso. Ah, não é nada. Depois que acontece a tragédia, a gente aprende. Nós só aprendemos depois do sofrimento. O povo de Israel só aprendeu depois do sofrimento. Logo no capítulo 7, agora nós vamos partir para o capítulo 7. Olha o que Samuel agora fala com o povo de Israel. O verso, aqui logo no verso 1, então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar. Consagraram o homem para aquilo, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E o verso 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor por tudo que haviam feito de errado, por tudo aquilo que eles haviam aprendido. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, está no verso 4 do capítulo 7. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. O povo de Israel agora aprendeu, irmãos, amém? Aprenderam, depois de sofrimento, depois de morrer muita gente, depois de perceber quais eram os seus pecados, resolveram remover os pecados e fazer um concerto de novo com Deus. Vocês lembram agora, né, lá de trás, na palavra de Deus, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que mais? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E o que mais? Deus curará cada um de nós. Aqui diz assim: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Tá certo, irmão? Pensar lá no passado, e agora? E será que Deus perdoou? Nós agora tem batalha de novo. O povo filisteu está vindo aí. Um monte de soldado para matar a gente. Já venceu a gente já 2 vezes. Eles podem vencer 3 vezes. É muita gente. Ai, ai, ai. Ficaram com medo. E aqui diz assim, o verso 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós,
para que nos livre da mão dos filisteus. Vocês lembram qual que foi o conceito que eles acabaram de fazer? Falta de confiança. Eles oraram, fizeram ali jejum, eles estavam ali juntos, clamando a Deus. Que falta de confiança também na consagração. Nossa, que falta de confiança na consagração. Será que Deus vai abençoar? Fizemos a nossa parte, será que Deus vai nos abandonar? Irmãos, que falta de fé também, mas Deus é bondoso demais. Olha o que Samuel falou. O verso 9, tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Amém, irmãos? Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que é aterrar? Eles ficaram atolados. Eu não sei, irmãos. Eu acho que teve ali, olha só, trovejar, é muita água, é muita chuva, é muita lama, é muito relâmpago matando pessoas. Mas Deus operou em favor do seu povo, porque o povo tinha clamado a Deus, mas antes o povo tinha feito um concerto com Deus, se arrependido dos seus pecados e voltado para Deus. E o povo de Deus não pode duvidar quando se consagra a Deus para uma obra, não pode ter medo. Quando se consagra para uma obra, não pode ter medo. Nós fizemos aqui vigília, nós fizemos jejum, nós nos arrependemos dos nossos pecados, não queremos mais praticar isso, pedimos a Deus perdão, nós queremos consagrar nosso coração para Deus. E agora, quando vem um problema, como é que nós enfrentamos o problema? De cabeça erguida, sabendo Deus nos livrará. E se Ele não nos livrar, nós estamos bem com Deus, estamos em paz com Deus. A gente pode dormir em paz, nós podemos ficar em paz com Deus. E a gente sabe que Deus vai interceder por nós e não vai nos abandonar, porque Deus nos ama e cuida de nós. Senhor, meu coração é teu, eu já dediquei meu coração para o Senhor. O Senhor vai operar por nós, o Senhor vai cuidar de nós. Precisamos manter isso vivo. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Não podemos nos esquecer. Como a gente queria que tivesse mais pessoas lá com nós hoje na recolha de alimento. Não para pedir, irmão, só ficar do nosso lado ali orando por nós. Deus me deu o dom da eloquência para eu pedir. Eu peço com facilidade às pessoas. E Deus deu o dom para mim fazer. Eu não vou cobrar isso dos irmãos, não. Eu só quero que os irmãos fiquem ali do meu lado orando. Como é bom, Jesus sentia a falta dos irmãos. Jesus falou assim: fiquem comigo aqui orando. Vocês estão dormindo, eu quero que vocês fiquem aqui comigo orando. Jesus não queria que eles tomassem sobre eles a luta que ele estava tendo. Ele só pediu para eles ficarem com ele. Vocês não sabem a falta que faz para a gente os irmãos na hora da batalha. Há muita missão para o povo de Deus, mas nós precisamos estar juntos, clamando a Deus. Não precisa ninguém, os que são da batalha vão batalhar, irmãos, mas aqueles que não são, ficam ali orando do lado do povo de Deus. Não tenham vergonha, irmãos. A Bíblia fala assim: porque vocês estão tímidos? Jesus faz essa pergunta: por que vocês são tão tímidos? Eu não estou aqui com vocês. Nós precisamos ter a certeza da presença de Deus. O povo de Israel fracassou porque não teve a certeza da presença de Deus. Mas quando fizeram uma reforma, quando eles se dedicaram e se entregaram a Deus, Deus estava com eles, Deus respondeu positivamente. Agora não era mais a palavra de Samuel a Israel, agora era a palavra do Senhor a Samuel. Podem ir seguros, estou com vocês. Que Deus nos abençoe, irmãos, possamos tirar isso aqui de lição. Possamos aprender que nada que é sagrado pode nos salvar. Que no dia da luta nós temos que só fazer isso aqui, lembrar dos nossos pecados, confessá-los a Deus, nos abandonarmos e dedicar e consagrar nosso coração a Deus. E não ficar com medo. Será que Deus me perdoou?
1 João no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: filhinhos meus, eu vos digo que não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, não só os vossos, mas de todo o mundo. Amém? Então nós temos advogado. Jesus é conosco, irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite. Que a gente vai para casa pensando nisso aqui. Somos o povo de Deus, fraco do jeito que nós somos. Mas todas as vezes que a gente se entregar a Deus, pedir perdão e a gente consagrar o nosso coração a Ele, Ele vai estar conosco e nos abençoar. Não precisamos temer. E quando formos chamados para a missão, vamos. Nós vamos. E aquele eu vou não vai ser só uma música cantada, vai ser uma ação realizada. Uma ação. Estou com vocês aqui, não consigo pedir. Eu morro de vergonha, mas estou aqui com vocês. Eu vou orar com vocês aqui, vou ajudar a guardar as sacolinhas, colocar nos carrinhos aqui o alimento. Se for outra obra para fazer, vamos lá e vamos fazer. Esteja junto com o povo de Deus, não só na igreja para orar, mas na batalha, no campo de batalha, irmãos. É lá que a nossa fé cresce. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar uma música. Marquinhos, é o Marquinhos que está no som? Pedi para ele colocar uma música. É aquela música: preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Entrega. É um hino que ele chama só entrega. Vamos cantar, irmãos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer,
somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero para sempre servir-te por onde for. Quero para sempre servir-te por onde for. Amém, Senhor. Vamos ficar de joelhos, vamos falar com o nosso Deus. Ah, Senhor Deus de Israel, o Senhor é a nossa força, Senhor. Ó Pai querido, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Ó Deus, nos dê um coração puro, Senhor. Renova a nossa fé, as nossas forças para te louvar e te adorar, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos prepare para a batalha da vida, para honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, ó Pai querido, pelo teu Espírito Santo que nos ajudou a compreender essa mensagem. Fica conosco, Senhor, vá conosco para os nossos lares. Nos ajude a ser luz e força como povo teu, onde quer que nós formos. No trabalho, na vida, na lida, onde nós formos, supermercado, onde a gente for, Senhor. Vá conosco e nos ajude a glorificar o teu nome através de nós. Nós suplicamos que abençoe a nossa igreja, nosso povo, em nome de Jesus. Amém.